Oi, 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 gente! Boa noite! Boa noite! Nossa primeira live à noite, expectativas a mil, e eu tô aqui. Eu, Paula Sabrina, mentora de mulheres, aqui da Mentoria Sempre Vivas, uma mentoria que ela impacta a sua vida de tal maneira que ela reconecta você a sua essência, a quem você de fato é. Então eu tô aqui e hoje nós vamos falar como voltar a se sentir viva. É estranho falar assim, não é? Deixa eu só melhorar aqui a posição da minha câmera pra gente continuar aqui. Como voltar a se sentir viva? Sabe, esse é um dos problemas, dos maiores problemas enfrentados pelas mulheres. A vida adulta, ela requer da gente compromissos que acabam nos sobrecarregando. E essa sobrecarga leva a essa mulher a sobreviver e não a viver. Então, a mulher, ela tem, né, a tarefa de casa, os filhos, o marido, mas ela também é uma profissional, né? E essa mulher que sai de casa e volta, ela volta sobrecarregada. E os anos vão passando e quando ela menos percebe, ela já se desconectou de si mesma. Então hoje nós vamos falar sobre como voltar a se sentir viva, né? Essa desconexão, ela faz com que a gente viva no modo sobrevivência. Então é como se a gente estivesse vivendo o que o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que a vida, ela não foi feita para ser deixada levar. Ela foi feita para ser vivida, vivida com intencionalidade e com intensidade. E esse é o nosso convite a você, voltar a viver essa vida com intencionalidade e intensidade, ok? Vamos lá? Vou convidar aqui algumas pessoas, né, que por acaso, né, queiram assistir a essa live. Se você puder também, mande um aviãozinho aí, convidando suas amigas, as pessoas conhecidas, que você sabe que esse assunto pode falar com essa pessoa e até transformar a vida dessa pessoa. Vamos lá? Boa noite, Dai, lá de Búzios, e boa noite, Dai, daqui de Arcos. O assunto hoje, então, é como voltar a se sentir viva. E como eu disse para vocês, eu sou mentora de mulheres, e esse é um dos problemas que mais impactam, que mais mexem conosco, mulher. Por quê? Porque nós nos envolvemos com tantos afazeres que a gente acaba se sobrecarregando. E isso faz com que a gente acabe se desconectando. Outra coisa que nos leva a essa desconexão esses tantos afazeres. A gente está tentando agradar as pessoas, tentando o afeto das pessoas, e aí a gente vai se acomodando naquilo que as pessoas desejam ou esperam de nós. E isso, por muitas vezes, nos descaracterizam. Então, quando a gente fala de fazer esse caminho de volta, de voltar a se sentir viva, é você ter um encontro com você mesma. Com aquela mulher que ao longo da vida, né, que os afazeres, a rotina, o desejo de ter o afeto, essa troca de afeto com as pessoas, o desejo de agradar a todos, a dificuldade em falar não, acaba nos
nos colocando numa caixinha, nos moldando conforme as pessoas e os ambientes nos quais a gente vive nos colocaram. Então, vamos lá? Então, hoje eu quero conversar sobre algo que talvez você também esteja sentindo. Você já passou por isso? Eu vou ter que levantar aqui minha câmera. Espera aí um pouquinho. Levantei. Ótimo. Assim mesmo. Então, você já sentiu isso? Você já se sentiu desconectada de si mesmo? Por acaso você já teve essa sensação de que, peraí, quem sou eu mesma? Isso acontece muito, queridos, acontece muito. Então, é aquela sensação de estar sempre cansada, sempre esgotada, no modo automático, cuida de tudo e de todos, menos de você mesmo. Então, chegou a hora, porque não tem como eu cuidar de tudo e de todos, se antes eu não cuidar de mim mesma. Se eu cuido de tudo e de todos sem antes cuidar de mim, eu não estou cuidando bem de todos e de tudo. Então, eu sei bem como é isso. E foi exatamente por isso que nasceu a Mentoria Sempre Vivas. Porque eu já estive neste lugar. Eu cuidava de tantas pessoas, de tantas situações, que eu me desconectei de mim mesma. Houve um dia em que eu parei e quando eu olhei para mim, eu não me encontrei. Olha que tristeza, foi um dia de muito choro e muito lamento, porque eu não conseguia me encontrar naquela pessoa que estava ali sobrevivendo por mim. Então eu precisei parar e olhar e fazer esse caminho de volta. Então a Mentoria Sempre Vivas, ela surgiu da minha necessidade de voltar para mim, de fazer esse caminho de volta. E eu tive o apoio de mentores, de professores que me ajudaram, andaram comigo esse caminho, me ensinaram a fazê-lo e hoje eu estou aqui ensinando você a fazer esse caminho de volta. Então, fica aqui comigo até o fim, porque eu vou te mostrar o que faz uma mulher voltar a se sentir viva, confiante e dona da própria história. Vamos lá? Então, durante muito tempo, eu vivi no automático. Eu sou professora e eu trabalhava em 2 turnos. Tinha minha casa, tinha os meus filhos, tinha os afazeres domésticos, além disso, os afazeres da fé, porque eu sou uma mulher cristã e eu gostava muito de servir a igreja. Então, pensa numa mulher atarefada. Era eu. Fazia tudo para todo mundo, né? E me esqueci de mim, né? Até que um dia eu percebi que eu existia, né? E que nessa minha existência eu estava só sobrevivendo, mas eu não vivia. E foi aí que comecei um processo profundo de reconexão comigo mesma. E isso mudou tudo. Então, desde então, eu tenho ajudado outras mulheres a passarem por esse mesmo processo. E é lindo ver o renascer acontecendo na vida de cada uma. Então, talvez você se sinta assim. Acorda cansada, sem vontade, sente que perdeu o brilho, que não sabe mais quem é. E o mais triste é que quanto mais você se doa para os outros, mais vazia você se sente. Mas calma, tenha calma. Não tem nada de errado com você. O que acontece é que em algum momento você se desconectou de si mesma e o primeiro passo é reconhecer isso.
Então, primeiro passo que você precisa dar é reconhecer que você está desconectada. Opa, tá parecendo que vai chover, tem aqueles bichinhos que ficam na lâmpada, pousou aqui em mim. Então, o primeiro passo é você ter clareza de que você está desconectada de si, você precisa voltar para si. Então, quando uma mulher se reconecta com quem ela é, tudo muda. Ela volta a se olhar com amor, volta a se sentir confiante e começa a viver com propósito. E eu vi isso acontecer com várias mulheres aqui na mentoria Sempre Vivas. Primeiro comigo e depois com essas mulheres que eu tive o prazer de acompanhar e mentorar. Então, como por exemplo, eu tive uma mentorada, ela se chama Karen, e o sonho dela era ser uma cabeleireira renomada. E ela tinha muitos medos, né? Nessa desconexão surgiram muitos medos. E quando ela encarou de frente, né, percebeu, eu estou desconectada de mim. Há mais medos do que eu mesma. E esses medos, eles foram encarados, enfrentados. E ela hoje obtém uma vida de sucesso. É uma cabeleireira renomada lá na cidade onde ela mora, em São Paulo. E é uma história que eu sempre me lembro de como ela chegou aqui toda coadinha, toda cheia de sonhos de outras pessoas. Ela havia guardado os próprios sonhos, mas logo, logo ela se conectou com ela mesma e com seus sonhos. E hoje ela vive a realização desses sonhos, né? Ela saiu desse modo sobrevivência e hoje ela é referência, né, na área em que ela trabalha. E isso é o que acontece quando você decide se escolher. Não aconteceu por acaso com ela, mas foi porque naquele momento ela decidiu olhar para ela e se escolher, se colocar como prioridade. E isso não é errado. Muitas de nós, ou a maioria de nós, a gente aprendeu a ouvir que a gente precisa se negar para que a gente possa servir o outro. Tá, mas eu vou me negar e eu vou ficar onde? Eu não preciso me negar. Eu preciso, sim, servir o outro, mas depois que eu estiver como prioridade. E isso não é egoísmo. Como eu vou amar o próximo como a mim mesma se eu não demonstro amor por mim mesma? Como eu vou respeitar o próximo se eu mesma não respeito os meus limites? Então, colocar-me como prioridade não é egoísmo. Não é. Egoísmo é se eu me negar. Aí eu não vou oferecer para o outro o melhor que eu tenho. E para que eu ofereça para o outro o meu melhor, eu preciso me colocar como prioridade. Eu preciso estar neste lugar de prioridade. Então, aqui na mentoria Sempre Vivas, como é que ela acontece? É um processo de 8 semanas, apenas 2 meses, onde eu te acompanho pessoalmente para te ajudar a voltar para si. A gente se encontra semanalmente, individualmente, e você também tem um suporte direto pelo WhatsApp, com exercícios, com reflexões, com meditações, com áudios diários e um material de apoio. É um espaço de acolhimento e de transformação profunda. Então, se você sentiu que essa conversa fez sentido para você, eu quero te convidar. Comente, eu vou deixar essa live salva e você vai comentar. Eu preciso do seu apoio. E eu vou te chamar ali no direct e nós vamos conversar, né? Vou
te passar um material de aplicação, para que eu possa te conhecer melhor e entender se o seu processo é aqui mesmo, na Mentoria Sempre Vivas. Se você sentiu que essa conversa faz sentido, né? Escreva, eu preciso do seu apoio, né? Se você quer se olhar de novo com amor e voltar a viver com confiança, eu te convido para dar um passo comigo nas Sempre Vivas. Vai ser um tempo maravilhoso. Então me chame aqui no direct, no link, lá na bio tem um link para você também fazer a sua aplicação. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada e ver, assistir de perto o seu processo de transformação. Se quiser, me chame ali, que eu estarei pronta para caminhar com você nesse processo de transformação. Chegou o tempo de você deixar de viver nesse modo sobrevivência e passar a viver com intencionalidade e intensidade. Chegou o tempo de você descobrir o poder maravilhoso que é ser você. Quando você volta para si, meu Deus, quantas coisas maravilhosas acontecem. Eu sou prova viva. Por isso que nós somos as Sempre Vivas. Queridas, vamos ficar por aqui? Eu te convido todas as terças-feiras, neste mesmo horário, a estar aqui comigo. Cada dia eu vou trazer um pouco de conteúdo que também é trabalhado ali na mentoria, e eu quero te ajudar a sair deste modo sobrevivência para viver plenamente a sua vida, porque nós fomos feitas para ser quem somos e viver intensamente e com intenção. Vamos lá? Um beijo para você. Eu te espero aqui na próxima terça-feira e fique ligadinha aqui no Instagram, porque todos os dias tem um conteúdo maravilhoso que pode te ajudar a se reencontrar, a reencontrar essa mulher maravilhosa que está aí doida para viver. Um beijo para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.